Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 23 de abril de 2020. Começa agora mais um informativo coronavírus, com o objetivo de manter você sempre bem informado sobre o que acontece em nossa cidade. A TV Câmara segue trabalhando, mesmo com todos os cuidados e restrições impostas pelas autoridades sanitárias. Seguimos a nossa missão de levar até você informação séria e devidamente checada pela nossa equipe de jornalistas. Então, vamos às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas hoje pela manhã na live diária da Prefeitura de Rio Preto, que contou com a participação da gerente da Vigilância Epidemiológica, a Andréia Negri. Então, até hoje, 23 de abril, foram confirmados 69 casos positivos de Covid-19 em Rio Preto. Em investigação, são 135 casos. E dos infectados, uma boa notícia, 33 já são considerados recuperados e, em tese, imunes ao vírus. E, infelizmente, o lado ruim fica pelas 8 mortes confirmadas até o momento. Lembrando ainda que pessoas com qualquer quadro gripal procurar antes o 0800 da Prefeitura antes de ir para qualquer unidade de saúde. Por esse 0800 7722 você tira dúvidas a respeito de sintomas, até do diagnóstico. A Prefeitura informa que das mais de 4.000 ligações feitas até ao último balanço, pelo menos 80% das ligações tinham sido resolvidas. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui também pela TV Câmara. Tem aí o WhatsApp para você mandar uma mensagem, o seu recado para a gente, que é o 991637905. E tem também o nosso telefone fixo aqui da Câmara Municipal, que é o 3214-7766. Se quiser ligar, falar aqui com a Câmara, tá aí o número. Bom, em todo o mundo já são mais de 2.665.000 infectados, com pelo menos 185.494 mortes. Por outro lado, já são mais de 727.000 pessoas que contraíram aí a infecção e já estão recuperadas. E o país com o maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos, com 861.266 contaminados. Já é também o país com o maior número de mortes, com 48.240 vítimas, ultrapassando bastante a Itália e a Espanha, que até há pouco tempo atrás eram o epicentro da pandemia mundial. E no Brasil, os dados atualizados até este momento são 46.195 infectados, 25.318 recuperados e, infelizmente, 2.924 mortes, a maioria na capital, aqui no estado de São Paulo, na capital São Paulo. A gente tem Manaus também, no Amazonas, aí com uma situação bastante crítica, como eu disse ontem, o pessoal sendo enterrado em valas comuns, lamentavelmente. Bom, e como a gente adiantou na segunda-feira, o prefeito Edinho Araújo seguiu o decreto do governador João Dória, prorrogou até o dia 10 de maio a situação de quarentena, orientação de isolamento social em Rio Preto, abertura apenas de comércios essenciais e uma série de restrições. Entre elas, é que a partir de segunda-feira, dia 27, será obrigatório o uso de máscaras para quem usa o ônibus do transporte coletivo e também no terminal urbano. As informações com a jornalista Thaís Machado. A Prefeitura de Rio Preto decidiu acompanhar o decreto estadual e prorrogar a quarentena na cidade até o dia 10 de maio. O novo decreto municipal também prevê o uso obrigatório de máscaras no serviço público de transporte coletivo para passageiros e para entrada e permanência no terminal rodoviário central a partir do dia 27 de abril. O utensílio de proteção pode ser caseiro, mas é importante lembrar que ele não deve ser dividido com ninguém.
Também vale ressaltar que a máscara deve ser trocada sempre que você senti-la úmida e depois deve ser lavada. É importante deixá-la de molho em água potável e água sanitária por pelo menos 30 minutos. Além disso, a máscara deve sempre cobrir totalmente a boca e o nariz e deve ser ajustada para que não sobre nenhum espaço nas laterais. Thaís Machado para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então, gente, a partir de segunda-feira é obrigatório o uso de máscaras no transporte coletivo e também no terminal urbano. Essa regra vale também para qualquer estabelecimento comercial, seja loja de conveniência, supermercado, mercadão, qualquer comércio que você vá, é obrigatório o uso de máscara. O pessoal tem respeitado, até porque a multa não é brincadeira, R$6 mil de multa, caso a fiscalização pegue algum consumidor em algum estabelecimento que esteja autorizado a funcionar sem máscara. Então, a máscara tem funcionado bastante. Bom, e sobre a pandemia, gente, nós vamos conversar agora com a riopretense Cibele Nunes, que mora há 1 ano em Cepino, na Itália, e vai passar para a gente um panorama de como está a situação lá na Itália. A Itália foi um dos países mais atingidos, está numa quarentena rigorosa até hoje, são mais de 12, 15 mil mortos, e a Cibele está aqui no Skype com a gente, ela é jornalista também, já com passagem aqui por Rio Preto, ela é riopretense, claro, e está aqui no Skype com a gente. Me ouve, Cibele? Sim, tudo bem? Tudo jóia, Cibele. E aí, como é que está a situação na Itália? O que você pode passar para a gente? Como é que está a vida aí na Itália? Está voltando ao normal depois desse período mais crítico? Qual que é a situação hoje? Bom, aqui na Itália nós estamos já isolados há mais de 40 dias, né? Tudo começou ali no Carnaval e a situação, o governo não afrouxou nada ainda, até porque o número de mortes ultrapassam 400 pessoas por dia, então a gente teve um pico um pouco menor no início dessa semana, 150, 160. Ficamos até um pouco assim, nossa, será que o governo vai afrouxar um pouquinho? Não. Agora ele deu obrigatoriedade para a gente usar máscaras, né? Quem quiser também tem a opção de usar luvas. A maioria das pessoas sai com luva e máscaras. E a gente vai entrar na fase 2, que ele chama de fase 2, a partir do dia 4 de maio. Então, devemos estar em casa até o dia 4 de maio. E depois disso, a gente entra para a fase 2, que é abrir o comércio gradualmente, alguns bares, restaurantes, enfim. A situação ainda é de tristeza, Alexandre. Cibele, só para localizar, Cepino fica mais ou menos em qual região aí da Itália? É próximo de qual grande cidade conhecida? Centro-Sul. Nós estamos a pouco mais de 2 horas de Roma. Nós estamos entre Nápoles e Roma. Tá. Ô, Cibele, você falou 40 dias de isolamento total. Como que é a rotina nesse período? Você saiu alguma vez de casa? Como que é para comprar alimentos, itens essenciais, enfim, farmácia? Qual que é a regra para sair de casa? A regra é sair com os equipamentos de segurança, que é máscara, luvas, o álcool em gel e principalmente com a autocertificação, justificando para onde vai. Aqui agora, sim, você não pode sair da cidade para fazer compras em outra cidade maior, né? Eu estou numa cidade pequena, de 2.000 e poucos habitantes, então a gente tem preferencialmente que comprar aqui. E temos também limite para entrar. Farmácias, alguns mercados, a gente tem que entrar uma pessoa por vez. Ou seja, a gente fica praticamente 1 hora na fila, 2 horas ali, todo mundo naquela tensão para poder fazer uma compra um pouco mais simples. Para sair da cidade, tem fiscalização e sofre multa, né? Se caso você for flagrado sem alguma justificativa por escrito, se você for flagrado circulando sem nenhuma justificativa, você pode sofrer multa de até 300 euros. E dependendo da gravidade da situação, você pode também até ser preso aí até por 3 meses. Você falou de sair, você falou de justificativa. Como é essa justificativa? E se você, por exemplo, para comprar alimentos, você pode sair quantas vezes for necessário, ou ir a uma farmácia, enfim.
Como que é essa justificativa? Necessidade. Sim, sim. A justificativa é: eu vou até ao mercado X, tantos quilômetros daqui, vou comprar alimentos. Vou à farmácia porque preciso de um medicamento X. É mais ou menos assim que funciona. Você mora com quantas pessoas? Você tem marido, tem filhos, enfim, Sim. você é casada? Sou casada com um italiano, mora eu, ele e a minha sogra, que tem 80 anos e que também é grupo de risco. Nós tomamos todos os cuidados, principalmente com a higiene. Ela não sai, a gente priva ela de sair para não ter que, de repente, né, estar tão sujeita, tão fragilizada com esse vírus. Então, quando eu chego em casa, tem todo um ritual. A gente tira o sapato, tira a roupa, tira a luva, já joga no lixo, já toma um banho, enfim, tem todo esse ritual que a gente está seguindo as orientações dos doutores da Secretaria Nacional de Saúde aqui. Cibele, qual tem sido a sua rotina? O que vocês fazem para passar o tempo? Como que é essa experiência, que imagino não deva ser boa, de ficar confinado aí mais de um mês? Não, a experiência, sim. É bom estar em casa, mas não nessa situação, né? Foi muito difícil, bastante desafiador no início, porque a gente estava meio que perdido. Aí teve que se adaptar ao trabalho, montar o smart working em casa, adaptar o escritório do meu marido, o meu, adaptar a rotina também de ginásticas. Antes poderíamos fazer caminhada, agora não podemos nem caminhar mais. Quem tem animal de estimação tem até um pouco de sorte, porque pode sair um pouco, nós não temos, então estamos praticamente confinados. Olhamos a rua, o dia passar pela janela, e quando precisa de fazer compras, a gente sai uma vez, ou eu ou meu marido, enfim. A rotina é trabalho, ginástica, criar receitas, enfim. Ficar muito tempo também na internet buscando informações. Praticamente 24 horas buscando informações sobre o coronavírus. Você falou que a sua cidade tem pouco mais de 2.000 habitantes. É uma cidade bem atendida? Você encontra, por exemplo, alimentos? É uma cidade bem abastecida e ela foi muito atingida, assim, teve muitos casos aí? Na verdade, na região, né, tem muitos casos. A gente também tem bastante idosos, a gente fica um pouco preocupado em relação a isso. Na questão da alimentação, não, até porque no início, assim, logo depois do carnaval, tivemos problemas com relação a supermercados que foram saqueados, tivemos problemas de não encontrar algumas mercadorias, mas onde eu estou, a agricultura aqui também é muito forte, basicamente na montanha, então quando você encontra um produto, geralmente vem um amigo ou outra cidade é muito pequena, um vem e fornece uma verdura, fornece um ovo, enfim, a gente acaba se virando dessa forma. Mas como não podemos ter contato, a gente sofreu, sim, por umas 2 semanas com relação a não ter produtos para poder comprar. E para sair para muito longe, a gente tem uma justificativa, então era um pouco mais arriscado sair e aí acabar sofrendo uma multa, né? Legal, Cibele, eu queria que você, para a gente terminar, deixasse um recado aqui para riopretenses, brasileiros, mas principalmente riopretense, que é a cidade que estamos baseados. Pessoal que acha que quarentena é bobagem, o confinamento não serve para nada, que a economia está em primeiro lugar. Queria que você falasse, a partir da sua experiência aí na Itália, o que você pensa disso. Na verdade, a gente sofreu bastante, porque a Itália foi o primeiro país europeu a sofrer tudo isso. Ficou todo mundo um pouco perdido. Claro que teve... as pessoas não respeitaram no início, né, o isolamento, mas depois que começaram a ver que nós estávamos tendo um número de mortes, a 900 pessoas morrendo por dia, foi bastante assustador. Então, os italianos, de uma forma geral, começou a respeitar. A gente sabe que o isolamento é importante para não criar um colapso no sistema sanitário. E, graças a Deus, assim, tudo está dando certo, porque graças a esse isolamento, a essa normativa que o governo teve um pulso firme para poder determinar para que a gente não saia de casa, para que não tenhamos contato físico, diminuiu bastante. Eu acho que agora o número de contágio de pessoas que estão infectadas pode ser de enfermeiros, médicos que estão ali, cara a cara com o vírus, e de pessoas não, de pessoa para pessoas não. Então, assim, o meu recado é o seguinte, refletir muito. Eu sempre falo que eu não sou a mesma de um mês atrás.
porque a gente entrou dentro de casa de uma forma e está vendo tudo isso acontecer lá fora, dá uma sensação de impotência, mas a gente sabe que quando a gente passar para a fase 2, que é depois do dia 4 de maio, nós vamos sair para a rua com uma sensação de liberdade, não por inteiro, mas uma sensação de que eu me protegi e protegi quem eu amo. Então, eu acredito que a mensagem é se proteger, seguir as normativas, sair realmente com máscara, com luva, manter um pouco de distanciamento. Quem estiver doente, fique em casa, não saia, porque o vírus está aí. Então, a gente tem que esperar, inclusive, a vacina, né? Agora, no verão, eles vão testar a vacina aqui, nos italianos, então estamos bastante ansiosos em relação a isso. A reflexão tem empatia, solidariedade. Eu sempre pergunto para as pessoas, e você? Como que você vai se comportar? Ninguém sabe. Então, a primeiro modo é dar um passo atrás e respeitar tudo isso. Enfim, o vírus está lá fora, a gente vai ter que aprender a conviver com ele, encarar tudo isso. Tá certo, gente. Tá aí a Cibele Nunes, ela é jornalista aqui de Rio Preto, tá na Itália e passou um relato aí da experiência dela de passar por esse momento terrível. Cibele, obrigado, viu? Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, basicamente era esse o meu recado. Eu acredito que é uma experiência única. Eu jamais imaginei. Isso parece um filme. Às vezes você para para pensar no vídeo falando, nossa, tem muito tempo que eu estou dentro de casa, né? Acho bom para colocar algumas coisas em ordem, até planejar almejar algumas expectativas e perspectivas em relação ao futuro. Trabalho, a gente sabe que todo mundo vai ter que arregaçar as mangas e fazer, porque a economia, todo mundo sabe que a economia de qualquer país anda de uma forma mais ou menos outra. Então, vamos encarar o que tem que fazer, vamos seguir o que tem que ser feito e seguir a vida. Tá certo. Eu agradeço imensamente a Cibele, desejo boa sorte a ela, a todo mundo que está lá na Itália e a todas as pessoas aí que estão passando por essa situação. E como ela disse, certamente a gente vai sair disso diferente, nada vai ser como antes, muita coisa vai mudar, muitos costumes, a gente tem falado ao longo dos dias aqui sobre isso, certamente uma nova era vem aí. Bom, mudar um pouquinho de assunto, porque daqui a pouquinho, agora a partir das 5 horas da tarde, nós temos a 10ª sessão ordinária de 2020 aqui pela Câmara de Rio Preto. E quem está lá no plenário e tem todas as informações, os detalhes sobre a ordem do dia, é a jornalista Mariana Daier. Mari, me ouve? Sim, Alexandre, já estou aqui no plenário, aguardando o início da sessão. Como vocês podem ver aqui, as mesas dos vereadores estão mais afastadas, né, como aconteceu nas últimas sessões por conta da pandemia, para uma questão de distância mesmo, para prevenir qualquer contágio aqui dentro. E a pauta de hoje tem 7 projetos. O primeiro é projeto de lei complementar do Poder Executivo, em segunda discussão, que inclui no perímetro urbano a área de propriedade de Amaro Queiroz Empreendimentos Imobiliários. Projeto de lei complementar do Poder Executivo inclui no perímetro urbano a área de Márcia Catarina Panzarini Baida e outro proprietário. Os vereadores votam também na sessão de hoje o mérito do projeto de lei do Poder Executivo, que institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda em Rio Preto. Projeto do vereador Jean Dornelas, em segunda discussão, veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Maria da Penha. Projeto do vereador Zé da Academia, em primeira discussão, permite a concessão do auxílio atleta a técnicos desportivos amadores de modalidades que não estejam incluídas nos calendários dos Jogos Abertos e Jogos Regionais. Ainda nesta sessão será votada a legalidade do projeto de lei do vereador Renato Pupo, que institui o uso de colar de girassol como instrumento auxiliar para a identificação de pessoas com deficiências ocultas. E projeto de resolução da mesa diretora, em segunda discussão, fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura 2021-2024, mantendo o mesmo salário atual. Essas são, então, as propostas que estão na pauta de hoje, na sessão que deve começar às 5 horas da tarde. Alexandre. Muito obrigado a Mariana Daier pelas informações. Então, daqui a pouquinho, a partir das 5 horas da tarde, tem a 10ª sessão ordinária de 2020, como ela disse aí, com todas as regras de higiene, de cuidados, né?
as mesas distanciadas, microfones individuais dos vereadores, tudo higienizado com lisoforme, aerosol, enfim, tudo certo. E também sobre a prorrogação do decreto, o presidente da Câmara também, o Paulo Paulera, né, também estendeu até 10 de maio as restrições de público aqui na Câmara, inclusive durante as sessões, então fica proibida a entrada de público aqui na Câmara. O pessoal pode acompanhar tudo aqui pela TV Câmara, né, que você já está acostumado aí. Além da TV, nós temos a possibilidade pelo nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br, e também pela Rádio Educativa 106,7 FM, que transmite as sessões da Câmara até às 7 horas da noite, porque daí entra a Hora do Brasil e Rádio Educativa, Rádio Comunitária não pode adiar a Hora do Brasil, igual já é possível com as rádios comerciais. Então, pelo menos até às 7 horas da noite você acompanha pela Rádio Educativa. Só lembrando que a gente está ao vivo aqui, tem aí os nossos telefones, o 991637905 e o 3214-7766, se quiser entrar em contato com a gente. Bom, eu vou conversar agora com o promotor de justiça, Carlos Romani, isso porque nos últimos dias o Ministério Público, seja nas esferas municipal, estadual, federal, tem agido bastante aí nessa questão envolvendo a coronavírus e os desdobramentos disso. E eu estou com o promotor aqui no Skype. Está me ouvindo, doutor Romani? Tá por aí? Sim, me ouvindo tranquilamente. Maravilha. Obrigado, viu, doutor, por nos atender mais uma vez. Primeiro assunto que eu queria abordar com o senhor, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo que investigue os atos do último final de semana, aí, principalmente o pessoal que andou pedindo intervenção militar, AI-5, fechamento de Congresso e Supremo. Como que o senhor analisa isso? Olha, a medida adotada pelo Procurador-Geral da República, ela efetiva a instauração de um procedimento para que possa avaliar e investigar quem promoveu esse tipo de ato, que é contra a própria Constituição Federal, né? E então, como existe a possibilidade de haver aí uma intervenção não só de deputados, senadores e o público em geral, né? Vai-se, através desse procedimento, verificar a responsabilidade de quem está praticando atos dessa natureza que vai contra a democracia do Brasil. Tanto é que essa investigação, o próprio Supremo colocou segredo de justiça, já que não há como colocar a público toda essa investigação, sob pena de que a gente não consiga, né, elementos suficientes para comprovar a culpabilidade de qualquer pessoa que esteja envolvida nesses atos. Tá certo. Bom, lembrando que o próprio presidente da República participou aí, depois na segunda-feira ele tentou dar uma amenizada aí, mas o fato é que ele estava lá apoiando esses manifestantes. Doutor, questão de reabertura de comércios, tem cidades aí que estão contrariando o decreto estadual, mandando abrir o comércio e o MP tem agido. Queria que o senhor comentasse sobre isso. Aí nós temos dois tópicos importantes. O primeiro deles é que o novo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Sarrubo, assumiu agora, oficialmente, dia 17, na semana passada, 17 de abril. E uma das primeiras medidas dele, nesse próprio final de semana, tão logo 2 dias depois que assumiu, foi apoiar o trabalho dos promotores da saúde pública em todo o estado de São Paulo, editando portarias, editando atos, reforçando a nossa atuação. E, em segundo lugar, e em especial, o Procurador-Geral orientou a todos os promotores que, em decretos em que haja a flexibilização e desrespeite o decreto estadual, nós, promotores, vamos encaminhar à Procuradoria-Geral de Justiça uma representação contra este decreto ou contra esse ato de flexibilização dos municípios, respeitando o decreto estadual, e o Procurador-Geral de Justiça, então, junto ao Tribunal de Justiça, vai entrar com uma DIN pedindo, então, liminar
certo? A concessão de liminar para a suspensão dos seus efeitos. Sem contar que, independentemente dessa conduta que o Procurador-Geral nos orientou, hoje, até agora há pouco, são já 7 ações civis públicas que o Ministério Público do Estado de São Paulo todo, isso eu vou dar para você em primeira mão, ingressou. Essas ações já estão judicializadas em relação à flexibilização dos decretos em vários municípios, como Mirandópolis, São José dos Campos, Cordeirópolis e Itapeva. Muitos desses municípios nós estamos aguardando. Se já não foi concedida a liminar, que eu já tenho cópia dessas liminares aqui no meu computador, com certeza até o final da tarde, até as 19 horas do expediente normal do Tribunal de Justiça, vai conceder as liminares. Então, portanto, e muitos prefeitos estão em lives criticando a conduta do Ministério Público. Ora, como criticar a conduta do Ministério Público se o Ministério Público defende a sociedade, defende a saúde pública, defende... Nós somos promotores de justiça, defendemos um decreto estadual editado pelo governador do estado. Certo ou errado para os comerciantes, existe um decreto e o Ministério Público não pode ir contra a edição desse decreto que está em vigor. Portanto, nós, então, enquanto esse decreto estiver em vigor, enquanto ele defender a saúde pública, objetivando a defesa da saúde, da vida das pessoas, o Ministério Público tem que lutar para que ele seja mantido em benefício da própria coletividade. Pois é, e também não adianta, então, o pessoal culpar os prefeitos, no caso de Rio Preto. O prefeito mandou fechar. O prefeito tem que seguir o que diz um decreto estadual, conforme já decidiu o Supremo. O Estado tem autonomia e tem essa prerrogativa para atuar, sob pena até do prefeito sofrer uma ação, né, doutor? Sim, é claro. Por que prevalece o decreto estadual? O decreto municipal apenas é supletivo. Ele não é maior que o decreto estadual. Por quê? Uma razão simples. Porque, senão, nós vamos ter decisões díspares, disformes, nos municípios contíguos. Então, imagine você, São José do Rio Preto, um grande centro. Mirassol, nós estamos aqui perto, Cedral, Uchoa, tem outros tipos de medida, certo? O que vai acontecer? Vai sobrecarregar São José do Rio Preto. Por isso que o Estado de São Paulo, editando um decreto, ele vai ter que ser obedecido por todos os municípios. Então, não há como flexibilizar um dos municípios em prejuízo dos demais. Se, por exemplo, Mirassol todinha resolver voltar para o comércio, o que vai acontecer com o Mirassol? São José do Rio Preto todo vai lá, 15 quilômetros daqui, certo? E vai ocasionar uma questão grave de saúde pública lá. Por quê? Porque vai gerando muitas pessoas no comércio de Mirassol, lá não vai ter estrutura suficiente para atender e muitas pessoas vão morrer sem respiradores e sem atendimento médico, certo? Da mesma forma que se Rio Preto abrisse o comércio, quantas pessoas de Mirassol não viriam? Quantas pessoas de Cedral, Guapiaçu, Uchoa viriam para Rio Preto no comércio? Por isso que não há como, nesse momento, flexibilizar os municípios agindo isoladamente, porque prejudica o entorno, prejudica o macro. E as pessoas têm que entender que, por exemplo, em Cedral, se tiver um caso grave de Covid, vai vir para Rio Preto. Aqui nós já temos 400 mil pessoas. Já pensou nossa estrutura para atender também Cedral, outros municípios aqui perto? Então, os prefeitos também têm que respeitar lá, segurar a situação também nos seus municípios, para que a gente não possa ter ou ser contemplado com doentes de outros locais e não dar conta do atendimento. Até que, a partir do dia 11 de maio, o próprio governador já disse que vai fazer uma flexibilização por etapas. Em todos os lugares do mundo está ocorrendo isso. Nós não inventamos a roda. Em todos os lugares do planeta existe isolamento social, que agora está se abrindo. A Alemanha começou a abrir agora o seu comércio. Mas, se você for ver a televisão, não sei se é canal que todo mundo não quer assistir, pegue um outro canal, assista uma TV fechada ou aberta, ou outro sinal.
você vai verificar que já estão querendo voltar atrás, porque abriram um comércio lá e todo mundo aglomerou, e muitos até sem máscara. Então, se a gente tivesse a educação da população, consciência das pessoas, né, a gente não estaria nesse impasse de abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Tá certo, tá aí o doutor Romani. Doutor, o senhor deve estar sabendo, claro, só para comentar rapidamente aqui, aquela ação que o pessoal propôs contra a abertura de igrejas, mercado municipal e feira livre, o colega do senhor, o doutor Luiz Donizete Delmáschio, deu um parecer contrário, aí um parecer longo, né? Ele cita vários entendimentos aí. Primeiro, que partido não responde pela coletividade, e segundo, que a autoridade, nesse caso, a discricionalidade é do município, é do executivo. Se o executivo está fazendo, é porque ele está amparado em decisões técnicas. O senhor quer comentar alguma coisa sobre isso? Então, inclusive, eu quero parabenizar o colega pelo excelente trabalho que ele realizou nesse processo, e em razão disso, eu repassei essa questão para o meu grupo de saúde pública, que eu já disse a você e aos nossos ouvintes. Nós temos 250 promotores em um WhatsApp com um grupo fechado, tratando no estado de São Paulo inteiro a questão da saúde pública. E isso, das igrejas, é uma situação recorrente lá no nosso grupo. E eu encaminhei a cópia do parecer dele para os colegas, e isso vai gerar o quê? Vai gerar um efeito cascata. Todos os colegas que têm problemas nos seus municípios envolvendo igrejas vão adotar o mesmo procedimento, vamos ser uniforme, porque o Ministério Público é uno, é indivisível, é uniforme. A gente tem a mesma conduta em todos os lugares, desde que respeitada a lei, desde que a gente defenda a sociedade. Lembrando que não está liberado culto com aglomeração de pessoas, né? As igrejas estão de porta aberta aí para um respaldo espiritual, enfim, para as pessoas que desejam, mas não está liberada a aglomeração de pessoas, e mesmo ali internamente é álcool em gel, é máscara, é tudo certinho. Doutor, mais um tema aqui que está pegando aí na mídia: proibição de carreatas. Parece que tem uma orientação aí do Procurador-Geral após aqueles eventos do final de semana que interromperam vias de acesso a hospitais, principalmente na capital, São Paulo. Parece que está proibida essa interrupção de trânsito, é isso? Sim, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar, creio eu, do mundo. E não ficaria longe São José do Rio Preto. Nós, Ministério Público, eu respeito o direito das pessoas de virem a reclamar do poder público, né, a poder manifestar livremente, desde que respeite o direito de outrem. Então, por exemplo, fechar a Avenida Alberto Andaló, quando pode ter um bombeiro querendo passar, uma ambulância levando um doente, não só de Covid, mas um infartado grave, e ele morrer no meio do caminho, eu quero ver quem vai pagar esse custo, quem vai pagar por essa vida. E se você para um trânsito, para uma avenida, uma das maiores avenidas de São José do Rio Preto, o que você está provocando? Você está provocando uma situação de infração de trânsito e você vai ser multado. Se você descer do veículo e fizer aglomeração, você está indo contra as regras que pedem isolamento social. Essas pessoas serão filmadas, serão fotografadas e serão identificadas. As placas dos seus veículos terão modelo de identificação, porque a gente tem acesso a todas as placas. Se você desceu e fez a arruaça, nós vamos ter a placa do seu veículo, é fácil de localizar, não vai ter nem problema para a gente fazer isso. Então, portanto, você quer manifestar? Fique dentro do seu veículo, fique ordeiramente, põe as faixas que você quiser no seu veículo, grite o quanto você quiser, só que é um direito que você tem, só que você não pode desrespeitar o direito dos outros. E o que acontece também, fazendo essas carreatas, aquelas pessoas que não têm carro, aquelas pessoas politicamente que querem o que manifestar, vão se aglomerar lá na frente. Então, essas pessoas que organizaram esses eventos também serão corresponsabilizadas, porque essas pessoas foram levadas pela carreata que está ocorrendo. Só se você colocar lá um carro na frente dizendo que não quer que tenha aglomeração, para você não ser o quê? Prejudicado e ser coautor de uma aglomeração que possa vir a ocorrer. Porque entendo que às vezes não é possível segurar toda a população que queira ir lá manifestar sem ter carro.
Mas, se você está provocando uma carreata, você está sujeito a ter essa aglomeração. Então, o prejuízo vai ser para quem está organizando. Tá Isso, certo. com certeza. Tá certo. Lembrando que está circulando aí nas redes sociais que ia ter uma carreata novamente hoje, a partir das 5 horas aqui na Andaló. Vamos aguardar para ver. Doutor, para a gente finalizar aqui, estamos já com o tempo estourado, mas surgiu nas últimas horas aí na imprensa tal, a demissão do ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, após uma suposta troca no comando da Polícia Federal contra o desejo do Moro. O que o senhor sabe disso? O senhor acredita mesmo nisso? Qual que é a percepção do senhor aí? Olha, pode ter até um fundo de verdade, porque não só você como eu, que sou muito ligado, não só nas notícias, não tanto nas redes sociais, né? Mas estou ligado politicamente a essas questões todas, a nível nacional também, né? Eu vejo que o Moro não apareceu nos últimos 15 dias. Com certeza ele não está com Covid e pode até estar em isolamento social com a família, como eu estou também em teletrabalho. Mas, como é uma pessoa pública e como não apareceu nos últimos noticiários nesses últimos dias, algo pode ter acontecido e algo pode estar por trás disso. E aquele velho ditado, onde a fumaça, há fogo. Certamente. E outro que também está aí, que já está se especulando a eventual e possível saída, é o Paulo Guedes, ministro da Economia. Ontem teve um anúncio aí de um plano de aceleração, tipo um PAC aí, né? Um plano de desenvolvimento, anunciando medidas para a economia, e o Guedes nem foi comunicado sobre isso. Os generais lá anunciando que isso aí eram Guedes e Moro, as duas colunas de sustentação do governo. Doutor, obrigado, viu? É isso, um abraço, estou sempre à disposição, quanto possível, pode me chamar. Obrigado pelo doutor Romani, realmente sempre disponível aí, falando com a gente, trazendo informações. Bom, gente, mudar um pouquinho de assunto. Nesse período, o Hemocentro de Rio Preto está precisando de doações de sangue. Precisando está sempre, né? Mas tem períodos aí que o estoque cai muito, a gente sabe, feriados prolongados, época de carnaval, final de ano, mas agora, por conta do isolamento social, aí, da Covid, muita gente está deixando de doar, até por medo também de pegar aí a doença. Não tem nada a ver, o pessoal já falou que não tem qualquer perigo, mas a gente tem as informações com a jornalista Vivian Lima. Olá! A pandemia do coronavírus e o período de quarentena geraram impactos nos estoques dos bancos de sangue. Com as medidas de isolamento, muitos doadores deixaram de ir aos hemocentros, reduzindo a oferta de bolsas. No Hemocentro de Rio Preto, as doações espontâneas caíram de 80 para 60 por dia. O estoque geral na unidade está 25% abaixo do ideal. A situação fica mais complicada com as tipagens negativas. O sangue O negativo, por exemplo, está com estoque 40% abaixo do ideal. Quem estiver apto a doar sangue e quiser colaborar, precisa fazer o agendamento pelo telefone. O Hemocentro, inclusive, ampliou o número de linhas para esse tipo de serviço. Os contatos são 3201-5151, 3201-5076, 3201-5078. Atenção! Os doadores devem ir ao Hemocentro usando máscaras, pode ser a de tecido. Eles não devem levar acompanhantes para evitar aglomerações. E como forma de incentivo à doação de sangue, a Liga Acadêmica de Hematologia da Faceres realiza uma campanha aliada a uma mobilização virtual. A iniciativa propõe que quem for doar sangue deve fazer uma foto, postar nas redes sociais e marcar com a hashtag #DoeSangue na quarentena e também com a hashtag Faceres. O objetivo é que as imagens incentivem e conscientizem a população. A campanha segue até o dia 30 de junho. Rio Preto tem agora mais um canal de informação sobre o coronavírus. O Hospital de Base criou um site para que todos possam acompanhar o número de pacientes internados na instituição e também a quantidade de exames realizados pelo hospital. No site há um link ainda para quem quiser ajudar com doações. As contribuições em dinheiro serão usadas na compra de insumos, como luvas, máscaras e álcool em gel,
e também na aquisição de equipamentos hospitalares, como ventiladores, monitores e camas para UTI. O boletim é diário. Para acessá-lo, visite o site hospitaldeBase.com.br/coronavírus. Eu fico por aqui e volto em breve com mais notícias direto da redação da TV Câmara. Até mais! Tá, então as informações da Vivian, bacana a questão aí do HB também, divulgar as informações lá referentes ao hospital, é a referência aqui, né? Praticamente está concentrando todas as internações aí, tudo vai para o HB, a Santa Casa também está ali de prontidão. Lembrando que a gente está ao vivo aqui pela TV Câmara, tem os nossos telefones aí, tem o nosso WhatsApp, o 991637905 e o 32147766. Estou recebendo a mensagem aqui de novo da dona Mariana, lá do João Paulo. Ela diz que está precisando de uma cesta básica, se alguém puder ajudar ela. O endereço dela é Rua Brasil Caetano dos Santos, 701. Diz que perdeu todas as diárias que ela tinha como faxineira. Está aí, então, muita gente precisando de ajuda. Eu recomendo também a dona Mariana procurar a Secretaria de Assistência Social, porque a Prefeitura diz que está com mais de 7.000 cestas básicas para distribuir aí a famílias carentes nesse período de pandemia. Bom, gente, e nós já falamos aqui uma vez, vamos falar de novo, porque nesse período aqui de epidemia, pandemia, o cuidado com os olhos é essencial, não só porque os olhos são uma porta de contaminação do coronavírus, né? Se você tocar e colocar a mão no coçar o olho, você vai pegar coronavírus, mas também, principalmente, pelo excesso de exposição em telas, principalmente crianças, né? Fica no celular, no tablet, no computador, praticamente todo o dia. E sobre isso a gente vai conversar agora com a oftalmologista Thaís Chiota Chella, ela que é lá do ORP. Thaís está aqui comigo no Skype, a doutora Thaís. Me ouve, doutora? Ouço, sim, tudo jóia? Ah, legal. Obrigado por nos atender, viu, doutora? Então, para a gente começar, queria que a senhora falasse por que o olho, nesse momento que a gente está nesse período aí de pandemia, a gente tem tanta mania de coçar o olho e só agora a gente se deu conta o tanto que a gente leva as mãos aos olhos. Sim, na verdade, por diversos motivos, né, a gente tende mesmo a levar a mão aos olhos, né, às vezes ou por um cisco, um corpo estranho, né, durante o dia, ou às vezes quem tem uma alergia, às vezes acaba levando mais a mão no olho, né. Agora, nesse período da quarentena, que a gente tem ficado mais em casa, então a gente tem levado mais, até por conta do ressecamento do olho, né? Porque a gente acaba ficando mais em frente às telas, computador, tablet, celular, televisão, né? Então, isso tudo, como a gente fica muito focado, a gente acaba até piscando menos, né? Menos do normal, e isso acaba ressecando o olho. Daí o olho vai arder, vai ficar vermelho, né? Causar aquela sensação de cisco, e a gente acaba também levando bastante a mão aos olhos. Tá certo. Tem algo que dá para fazer para evitar isso, doutora? Algum colírio, pingar alguma coisa, passar algum, enfim, algum medicamento, algo nos olhos? Aí vai depender do motivo, né? Do porquê tá coçando, se está coçando os olhos porque você tem uma conjuntivite, se é uma conjuntivite viral, bacteriana, se é uma conjuntivite alérgica, se é apenas o olho seco. Aí, de acordo com cada caso, é indicado o seu tipo de colírio para o tratamento, que daí pode ser ou um colírio lubrificante ou um colírio específico mesmo para tratar cada patologia. Legal, gente. Estou conversando com a doutora Thaís Chiota Chella, ela que é oftalmologista lá do ORP. Doutora, criança, a gente sabe que criança fica na tela mesmo, não tem jeito, celular, tablet, TV. Qual que é a recomendação e a partir de qual idade seria recomendável o uso desses dispositivos eletrônicos? Para
criança, nós devemos ter mais cuidado, né? Então, agora, nessa época, como elas têm ficado em casa, é comum elas ficarem mais tempo ou na televisão, ou no celular, ou no tablet, né? O recomendado, na verdade, é de crianças de 0 a 2 anos que não fique exposto às telas. Então, de 0 a 2 anos sem telas. De 2 a 4 anos, aí poderia usar 1 hora, né? Mas, de preferência, fracionar esse período. Então, durante o dia, você deixa ela por 1 hora, 20 minutos um período, depois mais uns 20 minutos, né? Para também não ficar exposto direto e por muito tempo. E, de preferência, também evitar de deixar a criança próximo do horário de dormir, em frente às telas, ou seja, a televisão, seja a tablet, né? O fato de você ficar exposto à tela, porque assim, a tela tem aquela que a gente chama da luz azul, né, que é emitida pelos celulares, tablets, computadores, televisão, e ela além de causar danos a longo prazo no olho, ela inibe a produção do hormônio melatonina, que é responsável pela indução do sono, né? Então, vai acabar atrapalhando também o sono da criança. Doutora, a partir de qual idade a criança, você pode... O correto acho que seria nunca, né? Mas é inevitável. A partir de qual idade que estaria permitido, vamos dizer assim, o uso de tablet, celular, etc.? Na verdade, quanto menos, melhor, né? Então, assim, a partir de 2 a 4 anos, você poderia deixar por 1 hora, mas essa hora é mais fracionado, né? Mas o quanto mais você evitar, é melhor. Na verdade, se for para deixar, a televisão é melhor do que o tablet ou o celular. Tá certo. Doutora, tem algum exercício que a gente pode fazer com os olhos? A gente sabe que fica muito tempo na frente da tela, começa até a sair lágrima. Tem a piscar, ficar piscando? Tem algo que possa ser feito? Sim, então, quando a gente fica muito, né, por tempo prolongado em frente às telas, e agora a gente tem ficado bastante, né, tela, celular, televisão, a gente vai piscar menos mesmo. Então, numa frequência normal de 15 a 20 vezes que a gente piscaria, agora a gente vai piscar bem menos, e isso vai levar ao ressecamento ocular. Então, com isso, vai vir os sintomas, né, como eu já falei, do olho vermelho, do ardor, da sensação do corpo estranho. O fato da gente ficar também focalizando demais o celular ou o tablet por período prolongado, vai causar o que a gente chama de astenopia. Então, daí vai dar os sintomas do cansaço ocular, né, aquela dor ao redor dos olhos, a dor de cabeça, a sensibilidade à luz. Então, quando a gente ficar por períodos prolongados, o ideal é a gente fazer pequenas pausas. Então, existe uma regrinha, né, do 20-20, que a gente, a cada 20 minutos, para por 20 segundos e fica olhando no horizonte. Isso daí seria uma maneira também de descansar, tentar piscar mais, né? Então, lembrar de piscar mais vezes quando a gente estiver em frente às telas, e também pode fazer uso de colírios lubrificantes, que daí o ideal mesmo seria aquele indicado pelo seu oftalmologista. Legal, gente. Estou conversando com a oftalmologista, a doutora Thaís Chiota Chella. Doutora, para a gente finalizar, só de aí a curiosidade até minha mesmo, consultórios odontológicos, clínicas estão funcionando? A gente sabe que ótica, por exemplo, voltou a funcionar. Os consultórios, como que está sendo a rotina de trabalho, se é que está tendo essa rotina? Os consultórios oftalmológicos? Isso. Na verdade, cada um está tendo um pouco a sua rotina diferenciada, né? Então, nós, até então, estávamos atendendo só as urgências e emergências mesmo. Então, estava funcionando só o pronto atendimento, e as consultas eletivas, elas estavam sendo desmarcadas para posterior reagendamento. A partir da semana que vem, vamos reiniciar, então, retomaremos os atendimentos eletivos, mas assim, com as devidas precauções, né? Tudo com bastante cuidado, com diminuição do número de pacientes, com os EPIs adequados tanto para nós médicos quanto para os colaboradores, né? Com bastante cuidado para também ir para o paciente também, né? Tá certo, doutora Thaís
Chiota Schella, do ORP. Doutora, a senhora quer falar mais alguma coisa, deixar algum recado que a gente não abordou aqui? Fica à vontade. Não, acho que é isso mesmo. É importante e deixar as crianças, quanto mais conseguir assim, ao ar livre, né? Tentar brincar com elas. Eu sei que é difícil, mas tentar fazer recreação, tentar deixar quanto mais possível no ar livre, porque a televisão também ela não causa só os problemas do olho, né? Vai causar o sedentarismo também, ansiedade. E então é importante também bastante atividades fora de casa se conseguir, no quintal, né, que seja. Só fazer uma pergunta, doutora, não sei nem se a senhora vai saber responder. Por que os tablets e o celular é tão atrativo para as crianças a ponto delas não quererem fazer mais nada, nem televisão? O que tem de mágico nessas telinhas? Eu acho que é mais o fato do tecnológico, né, do contraste, do monte de botões que tem para eles acessarem, das imagens, né, sempre muito coloridas, muito cheia de contraste. Eu acho que isso chama bastante a atenção delas. Tá certo, gente. Conversei com a oftalmologista a doutora Thaís Chiota Schella, lá do ORP. Muito obrigado, viu, doutora, pela sua entrevista. Até a próxima. Bom, gente, eu recebi aqui um comunicado agora da presidência da Câmara que amanhã vai ser publicado um ato da mesa diretora instituindo a possibilidade de sessões remotas aqui na Câmara de Rio Preto. E essa possibilidade vai ser estendida a todos os vereadores acima de 60 anos que se enquadram no grupo de risco. Hoje o regimento é omisso, não tem nenhum regramento legal sobre isso. Então, a partir de amanhã vai ser publicado no Diário Oficial do município esse ato aí do presidente da Câmara, o vereador Paulo Paulera. Então, a partir da sessão da próxima terça-feira, possivelmente teremos a participação remota dos vereadores de grupo de risco que assim desejarem. Está aí o recado, então. Então, esse ato será publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do município. E olha só, gente, a Coopev, a Cooperativa de Trabalho na Produção de Vestuário de São José do Rio Preto, está produzindo máscaras de proteção para os servidores da Secretaria de Saúde. A previsão é que sejam confeccionadas 30 mil máscaras de tecido em um prazo de 30 dias. O investimento aí da Prefeitura é no valor de R$31 mil. E para falar sobre isso, a gente conversa agora com a presidente da Coopev, a Maria Cecília Nunes, que está aqui por telefone. Maria Cecília, me ouve? Tudo bem? Vixe, perdemos a ligação com a Maria Cecília. Nós vamos retomar aí a ligação com ela e a gente vai falar sobre essa iniciativa aí da produção de 30 mil máscaras de tecido em um mês. É bastante máscara, né? O pessoal vai pôr a mão na massa e ou a mão no pano. Bom, vamos lembrar aqui alguns serviços essenciais que estão funcionando no município. A gente já tem aqui, a gente tem falado todo dia o 0800 do SEMAI. Sem água ninguém fica, né? Em tempos normais já é difícil, imagina confinado em casa, então tá aí, qualquer coisa, só acionar o SEMAI. O confinamento tem gerado também muitos casos de violência doméstica. Por isso a gente tem aí o telefone do Conselho Tutelar, o Sul e o Norte. Qualquer denúncia aí que você queira fazer, acionar os conselheiros tutelares, plantão 24 horas. Tem a Guarda Municipal, né, que é o 153. Também a Guarda tem atuado bastante aí, principalmente agora com a instituição da Patrulha Maria da Penha. Temos também o 0800 da Saúde. Qualquer dúvida a respeito do coronavírus, só ligar pro 0800 da Saúde, tá aí o número. Bom, acho que a gente retomou o contato com a Maria Cecília da Coopev, a Maria Cecília Nunes da Coopev, vai falar para a gente dessa confecção de máscaras aí que vão ser utilizadas para os servidores da saúde que estão na linha de frente, enfrentam aí o dia a dia, a batalha da Covid. Maria Cecília, me ouve agora? Sim. Ah, legal. Obrigado por nos atender. Bom, eu vi aqui 30 mil máscaras em um mês, são 1.000 máscaras por dia. Quantas pessoas estão trabalhando na confecção dessas máscaras e quantas máscaras cada pessoa consegue fazer por dia?
Tá. Boa tarde a todos, né? Nós estamos nessa confecção e é um grupo de 70 mulheres que estão trabalhando. São 40 mulheres são cooperadas e as outras são costureiras autônomas, né? Que estão sem trabalho, então está somando com a gente. Estão ganhando pãozinho aí de cada dia com a gente. São 30 mil, nós já entregamos já um bom tanto, né? A gente vem entregando a cada dia, né? E temos mais encomenda também. Além da prefeitura, nós temos Unimed e cada dia mais está chegando mais encomenda, graças a Deus. Então, além dessas 30 mil para a saúde, vocês têm outras demandas aí? Sim, temos outras demandas. O grupo é grande de mulheres, né? E a produção delas é uma produção espetacular que a gente conseguiu chegar até agora. Que né? bacana. Quanto custa cada máscara? Vocês vendem assim? Se eu quiser ir lá comprar a máscara, vocês vendem? Unitária, varejo é difícil, amigo. A gente está atendendo esse público de varejo, né? Mas o nosso trabalho é atacado e temos vários preços acima de... as quantidades, né, que fazem os preços. Entendi. Né? Quanto mais... Acima de 1.000, acima de 100, acima de 500, né? Cada porção aí tem seu preço. Que tipo de máscara vocês têm feito e qual que é o tecido utilizado? É pano comum? É TNT? Essa da saúde, não. A máscara da saúde, essas 30 mil, né, que é o pessoal de linha de frente, mesmo também para os munícipes, né? Essas máscaras, elas são de tricoline, é um tecido muito bom e ainda duplo, tá? Uma máscara super reforçada, ela protege bem. E dá para lavar tudo, reutilizar? Sim, é tecido e é um tecido muito bom, você pode lavar, você pode passar, você pode colocar na que boa, né? É muito bom. Legal. Bom. Maria Cecília, se tiver, você falou que tem várias costureiras aí, até não sei se voluntárias ou se ganham alguma coisa. Sim, elas têm ajuda de custo. Porque eu tenho muitas mulheres que são muro de arrimo, né? E as confecções estão todas fechadas com esse fique em casa e elas têm as máquinas em casa, né? Então, a gente trouxe esse grupo, né, que veio, agregou para que a gente chegasse a essa produção. Cecília, se alguma costureira estiver ouvindo a gente, está sem emprego, ela pode se candidatar a trabalhar Pode procurar a gente. Pode ligar para o 3229-6920. 6920. Isso, pode procurar a gente. Vai ser um grande prazer a gente estar atendendo e quem sabe está trabalhando junto. Então tá aí, 3229-6920, você é costureira, tá aí no período sem emprego, fala lá com a Cecília, vai fazer máscara. Você ensina? É difícil fazer uma máscara? Ensino sim. Porque a gente tem que dar oportunidade para as pessoas, né? Então a gente ensina sim. Tá bom? Mas tem que ter, né, um conhecimento. Claro. Né? Tem que ter um conhecimento pelo tempo que a gente tem. O tempo é muito curto pela quantidade. Mas uma explicação, um primeiro ensinamento a gente faz sim. Tá? Uma boa costureira aí faz quantas máscaras por dia? Ela faz 350 a 400 máscaras por dia. 350 máscaras por dia? Isso, uma boa costureira, uma costureira com prática, ela faz isso, ela chega a isso. É muita máscara, hein, Cecília? Isso, como nós temos costureira que faz 100 máscaras só por dia. Entendeu? Entendi. Esse material que vocês têm usado, vocês ganharam, está comprando, a prefeitura repassou? A prefeitura repassou para nós. Esses das 30 mil máscaras, a prefeitura mandou o tecido para nós, o tricoline. E fora isso, está pagando essa mão de obra? Sim, a prestação de serviço. Tá. Aonde fica a Coppev, Cecília? Nós temos 2 unidades. Nós temos uma no Parque da Cidadania e nós temos outra lá no Lealdade. Quer dizer, a pessoa não precisa ir lá para trabalhar, ela pode trabalhar de casa, pega o material, faz as máscaras. Se ela tiver a máquina, sim.
Se ela tiver a máquina industrial, ela pode trabalhar na casa dela. Se ela não tiver, ela pode agregar aqui com a gente. Tá. É só uma máquina que precisa para fazer isso? Máquina de costura? É toda na máquina reta. Ela é em 2 seções, mas é tudo feito na máquina reta. Tá certo, Cecília, só para a gente terminar, a Coppev, fora desse período aí, qual que é a atuação dela, o que a Coppev faz, como ela sobrevive, certo. Qual a principal? Tá, nós atuamos na área de uniforme, né? Então, quando a gente está fora disso, a gente trabalha com uniforme em geral, camisetas, calças de brim, jalecos, em geral. Tá bom, gente. E nós temos também a capacitação, né? Nós trabalhamos com capacitação para as costureiras também. Tá bom, gente. Tá aí a Maria Cecília Nunes, da Coppev. Eu agradeço, viu, Cecília? Você quer falar mais alguma coisinha? Não, eu só quero falar para use máscara. É a nossa proteção que nós temos ao nosso alcance. É isso aí, tá aí o recado da Maria Cecília Nunes, presidente da Coppev, que é a cooperativa de trabalho na produção de vestuário de São José do Rio Preto. Eu vou deixar de novo o telefone aqui, é o 3229-6920. Se você quiser ir lá, ligar, de repente você tem uma máquina de costura aí, é costureira, tá precisando de fazer um bico aí, uma mão de obra, ajudar o pessoal também, 3229-6920. Obrigado, viu, Cecília? Acho que já perdemos a Cecília. Vamos em frente aqui, então, porque eu vou voltar lá para o plenário com a Mariana Dyer, que ela está com o presidente da Câmara, vai dar uma palavrinha aqui com a gente. Mari? Sim, Alexandre, o presidente Paulo Paulera vai dar início à sessão daqui a pouco. Por enquanto, ele conversa um pouco com a gente. Boa tarde, presidente. Nós temos 7 projetos em pauta e também o senhor vai falar também sobre a realização de sessões virtuais. Será a partir da semana que vem? Boa tarde. Nós temos projetos importantes nessa tarde e noite. A Câmara está fazendo a sua parte, trabalhando, produzindo, que é obrigação nossa de estar aqui votando os projetos de interesse da sociedade. Para destacar o projeto, no meu entendimento, importantíssimo dessa noite, é um projeto que cria o Conselho, né, de Trabalho de Renda, né, do Executivo, do Prefeito Municipal. Acho que é uma lei que vai realmente beneficiar todos os trabalhadores, né? Nós vamos ter, através desse Conselho, um atendimento, um acompanhamento muito mais personalizado. Então, a criação do Conselho traz aí um grande ganho para essa categoria. Com respeito à sua colocação das sessões virtuais, a partir da próxima terça-feira, nós já assinamos o decreto, a mesa diretora, e nós instituímos aqueles que tiverem acima de 60 anos, vereadores, que quiserem participar virtualmente e terão todo o apoio técnico a partir da sua casa, né, na sua residência ou no seu gabinete, onde ele achar melhor, onde ele se sentir melhor, sentir mais protegido, ele possa fazer a sua participação na sessão, tanto ordinária como extraordinária. Isso só para os vereadores maiores de 60 anos. Exatamente, são os vereadores que estão acima de 60 anos, no risco, né, da questão do coronavírus. Nós recebemos na última sessão uma colocação do vereador Gerson Furquim do Podemos, fazendo essa solicitação. Nessa semana também recebemos, através do PSOL, do líder, do vereador Marco Riro, através do diretório do PSOL, essa solicitação. Logicamente que o interesse nosso é a participação dos vereadores, é a tranquilidade, é a saúde, é a vida, que é mais importante que qualquer coisa nesse momento dessa pandemia. E nós conseguimos aqui, através do departamento técnico, do setor de comunicação, da nossa diretoria geral, através do departamento jurídico, achar um meio juridicamente. Então, esse ato vai ser publicado amanhã, dia 25, da mesa diretora. Então, a partir das próximas sessões, aqueles que quiserem, dentro dessa linha, poderão fazer a sua solicitação, que a gente vai dar todo o apoio para que eles possam participar democraticamente da sessão, que é muito importante para nós. Importante lembrar também que nós não temos público nesta sessão, também nas próximas, né, por enquanto, mas todo mundo pode continuar acompanhando pela TV Câmara e o trabalho da Câmara, de todos os departamentos, continua. Exatamente. A gente, logicamente, não está feliz, né, por isso que nós estamos acontecendo, não só em Rio Preto, como no Brasil como um todo. Gostaríamos de ter a população participando, acompanhando as sessões, vendo como é que cada vereador trabalha, o posicionamento do vereador, mas não é possível. O momento agora é de cautela, é de respeito ao isolamento, de respeito à questão técnica, à questão de saúde, do cientista, né, que nos colocam nessa situação de ter esse trabalho e essa precaução para que a gente possa preservar a saúde e a vida das pessoas. E nosso decreto, ele vai até dia 10
de maio e nós vamos aguardar a partir do dia 11 de maio que as coisas possam voltar à normalidade e a gente possa voltar a fazer as nossas sessões normalmente, se possível, com a participação da população. Ok, vereador, obrigada. Boa sessão. Alexandre, nós aguardamos aqui os demais vereadores chegarem até o plenário para ter o quórum para que o presidente Paulo Paulera possa dar início à sessão. Voltamos para o estúdio. Legal, Mari, obrigado. Assim que tiver algum vereador que quiser falar, é só chamar, a gente está aqui esperando começar a sessão. Eu queria só lembrar também que, claro, ninguém quer ver a Câmara vazia, é a casa do povo, é aqui que o povo tem que estar, mas nesse momento, infelizmente, atendendo aí às orientações de saúde, sanitárias, epidemiológicas, está proibida a aglomeração de pessoas na casa. Bom, a gente falou com a Maria Cecília aí da importância da máscara. A gente viu no começo a reportagem da Thaís, que a partir de segunda-feira, dia 27 de maio, vai ser obrigatório o uso de máscaras no transporte coletivo e no terminal urbano. A gente tem aqui, então, um vídeo aí produzido pelo Ministério da Saúde, rapidinho, que ensina, se você tiver algum dom aí de costura, fazer rapidinho uma máscara em casa. Vamos ver o vídeo aí rapidinho. Na sequência, a gente volta para ver como é que está a movimentação no plenário da Câmara. Tá aí então, gente, o vídeo ensinando a fazer a máscara, se você quiser fazer em casa ou comprar aí. Pessoal, tem muita gente vendendo. Outro dia, acho que a reportagem do Diário da Região, o pessoal com máquina de costura na rua, parou o carro ali, estava vendendo máscara. É uma oportunidade aí que surge, nas dificuldades surgem as oportunidades. E, como disse a Maria Cecília, tem costureira aí fazendo 300 máscaras dessa por dia, não é brincadeira, não. Eu vou voltar ali no plenário, a Mariana Dair está lá, vai passar um panorama. Mari, tem vereador por aí? Já vai começar a sessão? Como é que está aí a movimentação? No meio dos vereadores, e eles estão já se aproximando e, como a gente já falou, foram tomados alguns cuidados, algumas medidas aqui dentro do plenário para que a sessão possa acontecer. Então, o presidente Paulo Paulera vai dar início agora à sessão. Boa tarde. Tá aí, gente. Então, a gente se despede por aqui.